A crioscopia, ela trata de grande número de propriedades e coligativas. Ela também avalia as diminuições de grande número de temperaturas. E ela também convalia de um grande número de solventes. Ela provoca muitos, por, muitos solutos e não volativa. A crioscopia ela vai ajudar a gente a explicar alguns fenômenos que acontecem na natureza no nosso cotidiano. Um exemplo disso é que as águas do mar elas não congelam próximo aos polos. Isso acontece porque há uma grande quantidade de sais dissolvidos na água. Então, só recapitulando o que a Lorena disse, quanto maior for a concentração da solução, menor vai ser o seu ponto de fusão. Então, por isso que em muitos países onde os invernos eles são bastante rigorosos, é muito comum que vários caminhões eles passem jogando sal na neve para poder derreter. Vou gravar com esse negócio. Tá. Bem, a minha explicação vai ser sobre essa imagem que tá aqui em algum canto. Aqui nós vemos a água, né, com uma certa temperatura, que você está vendo pelo medidor. Logo depois a gente acrescenta a glicose, que é o soluto que a gente escolhe, no caso. E quando a gente adiciona a glicose, a gente percebe uma mudança de temperatura, que é porque a temperatura ela acabou diminuindo por conta do adicionamento do soluto, que é a glicose. E é isso. Isso eu vou fazer. Vai. A crioscopia contém 3 formas. A primeira é a diminuição de temperatura do congelamento. Ela é formada por ΔTc igual a Kc vezes W. O ΔTc é a variação de temperatura do congelamento ou a diminuição do ponto de solidificação. O Kc é a constante criométrica e o W é a molaridade. A segunda fórmula é da constante criométrica, que é o Kc igual a R vezes T2 dividido por 1000 vezes LF. O R é a constante geral dos gases. O T é a temperatura de solidificação do solvente. O LF é o calor latente de fusão. A última fórmula é de molaridade. Ela é composta por W é igual a M1 dividido por M2 vezes M3. O M1 é a massa do soluto, que está em gramas. O M2 é a massa molar do soluto, que está em gramas por mol. E o M3 é a massa do solvente, que está em quilogramas. Questão de crioscopia. Encontre a fórmula molecular do enxofre sabendo que a adição de 0,24 gramas deste a 100 gramas de tetacloreto de carbono abaixa a sua temperatura. Bom, o primeiro passo a gente tem que determinar o valor da massa molecular. Para fazer isso, a gente vai colocar na fórmula, que é a variação de temperatura, vezes a constante criométrica, vezes a massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. Fazendo a conta, a gente chega no resultado de 255,4 gramas por mol. O segundo passo é determinar a fórmula molecular. N vai ser igual a 255,4, que é a massa que a gente acabou de encontrar, dividido por 0,028, que é a massa do soluto. Então, o resultado arredondado fica 8. Colocando na prática, vamos colocar um pouco de água em um copo, apenas água, e aqui eu vou misturar a água, que é o solvente, com sal, que é o soluto, até a solução ficar saturada com o corpo de fundo. Então, agora que temos uma solução saturada, eu vou colocar um pouco dela aqui, nesse outro copo. Mais ou menos a mesma quantidade. E nesse recipiente eu vou colocar gelo até a altura da água. E
pouco de sal. Porque o sal ajuda o gelo a congelar mais rápido. Então, eu vou cronometrar o tempo que leva para cada uma dessas soluções se solidificar ou ficar mais fria. Aqui temos a nossa experiência, ela ficou aqui 40 minutos. E esse aqui é o copo que ficou apenas com água. E este é o copo que ficou com água e sal. Claramente, este daqui está mais condensado do que este. Ou seja, o de água ficou mais frio do que o de sal. Por que isso acontece? Porque o sal retarda o período no qual a água leva para congelar. E tá pronto. Bem, o com sal, eu percebi que, tipo, ele ainda tá aqui, ó. Ele não congelou bem. Mas o com sal ficou... Não é que ele não congelou bem, é que o congelamento dele foi diferente. Foi um congelamento mais pastoso. Já o sem sal, não, ó. Tipo, não ficou pastoso. Você gira, não cai nada, ó.